Determinismo. O cientista francês Marquis de Laplace, influenciado pelo sucesso das teorias de Newton, afirmou que se algum dia existir uma inteligência que conhecesse todas as leis físicas, sendo essas fixas e aplicáveis a qualquer sistema, é possível, virtualmente, ao se determinar as condições iniciais desse sistema, que seu estado final possa ser igualmente determinado pela simples aplicação dessas leis. Se soubermos a posição e a velocidade exata de bolas de bilhar durante uma jogada, e soubermos as leis físicas de movimento que as regem, podemos facilmente prever a posição final de cada bola. Para Laplace, as bolas de bilhar seriam todas as partículas do universo. Sabendo a posição, velocidade e as leis que regem seus movimentos num dado momento, essa inteligência magnífica seria capaz de prever o futuro e determinar todo o passado a partir daquele momento. Pode-se dizer que essa visão mecanicista do mundo limita todos os eventos observáveis às interações entre os constituintes mais fundamentais da matéria e energia, podendo ser assim chamada de reducionista ou monopolista. Para prosseguir com a minha argumentação, devo introduzir o leitor às duas teorias frequentemente citadas para refutar a ideia de que o mundo físico é determinista. A teoria do caos é um campo da matemática que estuda sistemas altamente sensíveis às condições iniciais. Um sistema dinâmico é definido como caótico quando possui as seguintes propriedades: sensível às condições iniciais e ser topologicamente misturado. Ser sensível às condições iniciais significa que quando as condições iniciais de um sistema são minimamente alteradas, a evolução dinâmica das condições seguintes ao longo do tempo se torna radicalmente diferente e seu estado final totalmente distinto. Ou seja, o comportamento do sistema não pode ser previsto com exatidão e torna-se randômico ou caótico. Ser topologicamente misturável significa que ao longo da evolução do sistema, qualquer região vai eventualmente interagir com qualquer outra região do mesmo. Isso significa que somente ser sensível às condições iniciais não torna um sistema caótico, pois a operação de dobrar o valor de um dado número ao longo do tempo, apesar do resultado final ser extremamente sensível ao valor inicial, seu comportamento é extremamente previsível, portanto, não é caótico. Um exemplo de sistema caótico é a atmosfera da Terra. A expressão efeito borboleta foi utilizada justamente para ilustrar a sensibilidade do clima terrestre a alterações mínimas nas condições atmosféricas iniciais, onde que virtualmente o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um tornado nos Estados Unidos. Outra teoria frequentemente usada para refutar o universo determinista é a física quântica. Se você não estiver familiarizado com a física quântica, aconselho que veja o meu vídeo sobre o assunto, que resume as principais ideias dessa nova física. A mecânica quântica e a teoria do caos refutam o determinismo? No caso da teoria do caos, é simples argumentar que o fato de um sistema ser caótico não significa que não seja determinístico, apenas que, para efeitos práticos, o estado final desse sistema só pode ser determinado se o estado inicial estiver perfeitamente definido, ou seja, os estados iniciais determinam os estados finais. Mas essa determinação é sensível demais às condições iniciais para ser possível fazê-la do ponto de vista prático. Ilya Prigogine, químico russo ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1977 pelos seus estudos em termodinâmica de processos irreversíveis com a formulação da teoria de estruturas dissipativas, escreveu o seguinte em seu livro O Fim das Certezas. Abre aspas. Fala-se com frequência de caos determinista. De fato, as equações de sistemas caóticos são deterministas, como são as leis de Newton, e, no entanto, geram comportamentos de aspecto aleatório. Fecha aspas. Prigogine afirma que no caos determinista só seria possível predizer o futuro se as condições iniciais fossem conhecidas com uma precisão infinita. O que é fundamental nas ideias de Prigogine para a nossa discussão é que ele refuta o reducionismo e o determinismo com a afirmação de que a impossibilidade de se calcular as trajetórias num sistema caótico possui apenas caráter prático, mas a descrição probabilística ou estatística é bem mais rica que a descrição individual de um sistema caótico. Para exemplificar, podemos usar o fenômeno da transição de fase, que traduz uma propriedade emergente e irredutível a uma descrição em termos de partículas individuais. Transição de fase se refere ao fenômeno que observamos quando uma substância passa de um estado para o outro,
por exemplo, do sólido para o líquido. Essa transição depende das propriedades do material, sua temperatura e pressão externa. Temperatura, em termos físicos, é uma grandeza que representa a agitação das moléculas do material estudado. Portanto, a diferença microscópica da água em estado líquido e na forma de vapor consiste apenas no nível da agitação de suas moléculas, sendo o estado mais agitado o de gás ou vapor. Sendo assim, o estado físico de um material não pode ser deduzido apenas observando-se suas moléculas. A transição de fase é uma propriedade emergente. Assim, Prigogine conclui que o indeterminismo não traduz uma opção metafísica. Ele é uma consequência da descrição estatística exigida pelos sistemas dinâmicos instáveis. O raciocínio daqueles que defendem que a mecânica quântica refuta o determinismo segue normalmente a linha da interpretação mais recorrente da física quântica, que é a interpretação de Copenhague. Se as partículas formadoras do universo não mais podem ser representadas por trajetórias fixas, mas somente por uma função de probabilidade, nada está determinado até o momento onde uma observação colapsa a função de onda. Porém, não se sabe ao certo o que exatamente é considerado uma observação que colapsa uma função de onda. Prigogine afirma que o observador não desempenha nenhum papel particular, mas, para realizar o colapso da onda, o instrumento deve satisfazer um critério preciso. Deve apresentar uma simetria temporal quebrada. Entende-se por simetria temporal quebrada um sistema fora do equilíbrio. A transição das funções de onda aos conjuntos pode ser interpretada como resultado das ressonâncias de Poincaré, e isso sem nenhuma intervenção misteriosa do observador e sem recorrer a nenhuma hipótese incontrolável. Essa interpretação sobre o colapso da onda é conhecida como decoerência quântica. Assim, o debate sobre o que é a consciência e se ela é a responsável por uma observação que pode colapsar uma função de onda ainda segue. A visão de que é a consciência responsável pelo colapso das funções de onda na mecânica quântica incorre numa série de paradoxos lógicos, todos eles derivados do problema da mente descontínua. Amit Goswami, físico especialista em mecânica quântica, afirma categoricamente que é a consciência responsável pelo colapso das funções de onda. Para provar sua visão, Goswami cita um experimento onde uma máquina registra números aleatórios, 0 e 1, que é mantida funcionando sem ninguém ter acesso aos dados. No final do experimento, espera-se uma proporção de aproximadamente 50% de zeros e 50% de 1. Porém, em uma das fases do teste, uma pessoa foi incumbida de tentar influenciar mentalmente o resultado durante vários dias. Para surpresa dos pesquisadores, ao verificarem o resultado, notaram um aumento na frequência de um dos números de acordo com a tentativa da influência, que não era explicada por flutuações aleatórias. O mais chocante era o fato de que a pessoa encarregada de tentar influenciar os dados mentalmente o fizera depois dos dados já terem sido registrados. Em outra fase de testes, uma outra pessoa teve acesso aos dados registrados antes da tentativa de outra pessoa influenciá-los mentalmente. E dessa vez, a frequência de zeros e uns manteve-se dentro do esperado estatisticamente. Esse experimento provaria que a consciência humana pode determinar a realidade objetiva, pois os dados registrados, que ainda não foram observados, não passam de uma função de probabilidade, e essa probabilidade pode ser afetada pela consciência. Porém, se essa função for colapsada no ato de se observar os dados, não é mais possível afetá-la. Goswami então argumenta que o universo, antes de surgir algo que pudesse observá-lo, não passava de uma função de probabilidade, assim como os dados da máquina que ainda não foram vistos, e que quando o primeiro ser senciente, desenvolvido, capaz de observar surge, todo o universo se manifestou retroativamente. Esse primeiro ser seria a primeira célula viva, ou seja, ele define vida como sendo a capacidade de observar e colapsar uma função de onda. O problema com essa interpretação é que ela não explica os supostos resultados do experimento citado, pois se uma célula viva poderia fazer a observação dos dados, uma bactéria no laboratório poderia ter arruinado o experimento. E mesmo se definirmos um observador como sendo única e exclusivamente a consciência humana, não escapamos do problema de que ela surgiu gradualmente. Sabemos que o Homo sapiens e sua consciência não surgiu espontaneamente, mas sim ao longo de milhares de anos. O mesmo vale, obviamente, para o surgimento de qualquer estrutura biológica, como a primeira célula. E, inclusive,
a própria pouco definida vida propriamente dita. Como uma função de onda de probabilidade pode colapsar gradualmente? Na mecânica quântica não há um espectro gradual. Ou a onda colapsa ou continua se espalhando. Então qualquer fenômeno de definição branda, como consciência, vida e observação, ou de surgimento gradual, terá muita dificuldade em ser considerado como responsável pelo colapso. Conclusão: me parece que existe uma grande confusão entre a afirmação de que o universo não é determinístico e a afirmação de que o futuro é indeterminável. A mecânica quântica ainda não nos respondeu se o determinismo existe ou não. Enquanto não ficar claro que tipo de fenômeno é o responsável pelo colapso da onda de probabilidade, não é possível saber se o caráter aleatório é um fenômeno sem causação alguma. A afirmação de Prigogine de que o indeterminismo é uma consequência da descrição estatística do universo implica apenas que nossa descrição mais exata possível é indeterminista. Mas o que ambas as teorias asseguram com certeza é que caso o futuro do universo seja assim determinado pelas condições iniciais e pelas leis físicas, nós nunca tomaremos conhecimento, pois o princípio da incerteza nos impede fisicamente de conhecer o estado inicial exato de qualquer sistema. A inteligência de Laplace nunca poderia existir. Mesmo se tudo estiver determinado, nunca saberemos. Isso tem especial implicância no problema do livre-arbítrio.